Conheço pessoas que triunfam e sempre triunfarão. Sabe por quê? Essas pessoas têm sonhos e sempre terminam aquilo que começam. Quem disse isso foi um cara chamado Napoleon Hill. E eu tenho a alegria de receber nesse episódio do nosso Visão de Valor ela que é uma das principais líderes de uma das maiores empresas, indústrias do Nordeste brasileiro, e vai falar hoje sobre razão, emoção e resultados. Senhoras e senhores, estamos recebendo no Visão de Valor a Patriciane Melo, gerente comercial da Indústria São Brás. Bem-vinda, minha amiga. Bom dia, Alberto. Bom dia a todos. Que honra, viu? Que honra estar aqui. Você que é um cara que eu respeito muito. E a responsabilidade também aumenta, né? A gente vê aí toda a sua trajetória profissional nesse quadro, por exemplo. E a gente vê aqui que já passaram pessoas aqui fantásticas, grandes nomes, e a responsabilidade, ela vem junto com a entrevista, viu? Ah, eu fico muito Eu feliz com as espero atender palavras. aí a expectativa. Com certeza, minha amiga, é um papo leve, é uma visão de valor. Imagine que aqui na frente vai ter algumas pessoas assim, caraca, eu precisava ouvir aquilo. Então, o Visão de Valor ele nasceu com esse objetivo, sabe, Patriciane, de trazer uma visão, porque tem tantas pessoas nesse momento preocupadas em o que eu faço, será que o caminho é esse? Porque a dificuldade, ela acaba que é real, né? Sim. Todo mundo passa por dificuldades. E falando, eu sei que já são quase 25 anos de história dentro da indústria São Brás. Fala pra gente, Patriciane, o início. Vamos fazer uma viagem no tempo agora. Como foi a Patriciane de 20 anos atrás? Como nasceu? Nasceu. Eu sempre vendi, né? Opa! Eu sempre vendi, sempre. Todas as minhas lembranças é de uma negociação, é de uma venda que se fosse para lavar a louça em casa, né? Ali tentando negociar, que não queria lavar, na Aham. verdade. Na feira, né? Eu venho de familiares que tenha avós, avó, que tinha banco na feira, então acabou que a minha vida ali foi muito pautada na negociação ali no Mercado Central, que traz uma experiência para a gente. É uma faculdade, É uma né? faculdade significativa. É. E aí, quando eu comecei a buscar emprego, que saiu a junção ali do que minha mãe falava da experiência que meu pai teve na São Brás. Ah, quer dizer que seu pai trabalhou na São Brás? Primeiro emprego, Caraca! sim. Você é de Campina Eu Grande? sou de Campina Grande. Caramba, não sabia dessa. E aí, meu pai, o primeiro emprego, e aí ela tinha a cesta básica, então ela sempre falava muito sobre isso. Então, eu criei aquela memória. Quando eu comecei a procurar emprego, e o repositor lá do Ideal, ele me disse, olha, tem a São Brás, que sempre contrata. E eu estava com o último currículo, então eu disse, não, esse aqui é da São Brás e é lá que eu vou fazer carreira. E estou aqui até hoje e não me arrependo dessa decisão, porque através da São Brás eu consegui amadurecer profissionalmente, amadurecer como ser humano e conquistar várias coisas que o dinheiro não compra. É, verdade. E olha que interessante, pessoal. Hoje ela está em um cargo desejado por muitos. Mas eu quero que você acompanhe essa trajetória. Porque a gente vive um desafio geracional, Patriciane, onde as pessoas já querem nascer grandes. Onde as Sim, pessoas já querem chegar e sentar na melhor cadeira, sim. né? Primeiro emprego, São Brás, iniciou em qual função? Servindo café. Servindo café Servindo no café. supermercado, nas Em lojas, eventos. em eventos. Um evento da OAB foi o meu primeiro evento pela São Brás, servindo café. Consegue imaginar ou lembrar os desafios desse início, quais eram? Acertar o café, fazer no padrão, cumprir o horário. Eu precisava chegar às 7 horas e essa cena é muito marcante porque a moça que me ensinou a fazer o café era a Lucimara. Ela é muito competente. Eu tive muita sorte, né? Na minha trajetória eu encontrei pessoas gigantes no que faziam, sabe? E eu consegui captar muito dessas pessoas, aprender muito com elas. E Lucimara, ela foi fazer o café e a pressão ali naquela tensão e ela deixou derramar o café pelo contexto, né? Acontece. E eu, nossa, se ela que sabe muito deixou derramar o café, então eu não posso deixar isso acontecer. Então eu tinha essa preocupação de durante o evento não ter nada sujo, o café sair no padrão, a temperatura chegar no horário, encerrar e que as pessoas falassem bem
daquela minha atuação. E eu tive sucesso no meu primeiro evento e fui bem recomendada. Depois dessa jornada trabalhando na parte de eventos, a promoção veio em que momento? Aí eu saí, fui trabalhar, precisava ter uma meta, né? Tenha uma meta, tá? Tenham metas bem definidas, isso vai fazer a diferença. Excelente. E eu tinha uma meta que era assinar a carteira até os 18 anos. Você sempre foi muito convicta, né, Patriciane? Muito. Eu tenho muita convicção de tudo, inclusive da morte. Caraca. Mas aí assinou a carteira com 18 anos. Não na São Brás. Não na São Brás? Não. Ah, Porque na São Brás não tinha vaga. Apesar de estar o tempo inteiro trabalhando, eu não parei de trabalhar, eu fazia vários eventos, Sebrae, Senac, Garden, todos os eventos eu estava, praticamente. E aí não tinha vaga e eu comecei a ser convidada nos eventos a trabalhar, e fui convidada para trabalhar no Game Station, no shopping. uhum. E fui, né? Que a meta estava se cumprindo. Assinei minha carteira, passei um ano lá, saí e retornei para São Brás e estou aqui até hoje. Excelente. Nesse seu retorno, você volta Como demonstradora demonstradora. para João Pessoa. Ah, já saiu de Campina. Já porque só tinha vaga aí em João Pessoa. Curiosidade, estamos falando aí de alguns anos atrás, Sim. né? Uma jovem morando numa cidade e com uma proposta para uma outra cidade. Como você administrou? Foi uma decisão fácil? Foi simples? Pensou muito? Poxa, Não ir para uma pensei cidade... Não pensei muito. E você veio para cá, aqui não tinha parente? Não, aí aqui tem uma irmã que morava aqui. Sim. Não no melhor cenário, mas já era um lugar para dormir. Aham. Então, eu... Era o que bastava. Era o que bastava. E eu vim para quando inaugurou a loja do Carrefour. Uau. E aí vim como demonstradora, muito feliz, inclusive. Mas foram muitos os desafios. Um salário não dá para você estar fora de sobreviver e conseguir pagar a conta. E tudo que era necessário, então acabou que eu passei muita dificuldade. Muitas. E consegui uma transferência para Campina. Voltou então para Campina Voltei Grande. para Campina. Certo. E aí foi uma necessidade, inclusive, familiar. Voltei para Campina, assumi a B20 em Campina, um grande desafio também. E aí já fui promovida para promotora, super feliz. E na sequência, vendedora, supervisora, gerente de produto. E estou aqui hoje como gerente comercial. Nesses 23 anos, não é isso? Isso. Aproximadamente, Isso. de Indústria São Brás, qual foi ou quais foram, na tua percepção nessa trajetória, os principais desafios? Eu poderia falar várias coisas aqui, mas eu acho que a gente tem um desafio cultural, um desafio de crença, sabe, de crenças limitantes que existe na conjuntura de onde eu vim. Eu vim de muitas crenças de que sem vitimismo, tá? Que preto não conseguia, que negro não ia chegar, que não tinha acesso, que a gente não conseguiria, que não passaria disso. Então, eram muitas crenças limitantes. E eu comecei a dizer que não, que comigo seria diferente. E que eu conseguiria. Óbvio que no meio do caminho são vários desafios, são muitos altos e baixos, mas você vencer todas as crenças de onde você convive é um desafio muito grande, é o maior desafio que você tem que enfrentar. E essas crenças vai para tudo, ela não é só numa questão profissional. É, por exemplo, no momento que você está ali, decidiu a mudar a sua qualidade de vida. Ali você tem muitas crenças que estão envolvidas que você não consegue parar de comer, né? Que você... A ceia do Natal e essas coisas todas. E o mundo não vai se acabar ali naquela última ceia. Então, acaba que a gente tem muitas limitações impostas o meio onde você vive. Então... Não, de fato, eu comungo do que você está falando, porque é um desafio. Né? Eu olho para essas famosas crenças limitantes e eu imagino correntes que nos prendem. E você ir quebrando essas correntes, né? Tendo, entre aspas, que provar muitas das vezes para dentro de casa, não é nem para o mundo lá fora. Sim. É uma disputa que começa em casa. De mostrar que eu posso, que eu consigo, que é possível, que eu não vou me corromper, que eu não vou perder a minha essência, que eu não vou me perder no caminho, né? Muitos que olham para quem consegue quebrar essas correntes
se sentem ali aprisionados, e a primeira reação deles é tentar minar o outro, né? Infelizmente. O mundo não é necessariamente como a gente queria, ou como as pessoas, algumas realidades as pessoas acham que é a realidade para todos, né? E vencer isso, eu acredito que foi um dos meus maiores desafios, com certeza. Aham. Vencer o meio, vencer aonde eu estava inserida, porque se você compra uma bicicleta, você já é apontado que quer ser melhor, É. que quer ser diferente, que não, é, que você se acha melhor do que o outro. Fulano tá se Fulano achando. está se achando, essas coisas. E vale a pena quebrar essas correntes, vale a pena você repreender tudo que, podemos dizer assim, né? Você bloquear tudo que você não acredita, que você acha que você merece o melhor. Eu acredito que eu mereço o melhor. É. Né? Então, para isso, a primeira coisa que você tem que fazer é praticar, é falar, é verbalizar, é propagar que você merece o melhor, que você vai ter o melhor e que você vai trabalhar para conseguir o melhor, porque a partir do momento que toda essa energia está ali conspirando a seu favor, fica mais fácil. É. É muito difícil você estar ali. Ah, não, você é fraco, você é ruim, você não consegue, você. Não façam isso com vocês. Muitas vezes a gente não faz isso com o filho, né? Mas a gente faz isso com a gente. Então, não façam. Todos nós temos a capacidade É. de soltarmos as correntes ou de quebrarmos as correntes e avançar. E ir em busca. Agora, vai ser fácil? Não. Não existe conto de fada. Não existe aquela mágica que você vai sair e vai acordar em um outro cenário, em um outro ambiente. Isso não existe. Você vai ter que lutar Tem que todos os ralar. dias. Vai ter que acordar determinada a vencer. Não um leão, vários leões por dia. Um é a sociedade, outro é a família, outro é as condições financeiras, a distância. Né? Então, se só tinha em João Pessoa a vaga, eu não tinha o que fazer. Acabou. Vou Eu para João vou Pessoa. porque o meu objetivo maior, ele estava muito bem definido. Patriciano, o que mais me chama a atenção nessa sua fala, nesses primeiros minutos aqui da nossa visão de valor, é que você está falando exatamente a filosofia do sucesso do Napoleon Hill. Eu iniciei nosso episódio trazendo uma frase do Napoleon Hill, e esse cara ele estudou no início dos anos 90, 1900, né, do século passado aí, as maiores mentes. E ele pôde perceber que o sucesso ele deixa rastro. E ele montou uma filosofia, são 16 leis. E a sua fala é incrível, como acredito que naquela época você não sabia que Napoleão Hill existia, mas o poder da mente é um dos primeiros capítulos do livro dele. Ele fala assim que é a mente mestre, é o poder da mente. É a capacidade que você tem de criar cenários e de você determinar. O que você pensa acontece. Exatamente. O que Eu você acredito. deseja vai ser realizado. E se você for parar para analisar, por exemplo, trazer essa mesma visão para o cristianismo, está lá na Bíblia. Tudo que pedires com fé lhe será dado. Amém. Não é verdade? Sim. Então, de cara, o poder da mente. Anote isso daí, o poder da mente. Como supervisora, acredito eu que foi um desafio de agora tendo que liderar a si mesmo e liderar outras pessoas, não é isso? Na época. Profissionalmente, foi aonde eu duvidei Opa. da minha capacidade. Mesmo com tanta convicção. Mesmo com muita convicção de que eu conseguiria. Porque, na verdade, de onde eu vim, para a supervisão de vendas, eu já era uma conquista muito grande, Alberto. Tá? Então, ali eu já me sentia vitoriosa. E é bom frisar que eu vivi todas as etapas como uma conquista. Opa. Então, Celebrando, celebrei comemorando. tudo, comemorei o primeiro café servido, comemorei o primeiro bottom que eu recebi, que eu não recebi uma farda, eu recebi um bottom. Comemorei a carteira assinada. Nossa. A promoção para a vendedora era meu sonho. E para a supervisão, nossa, eu já tinha conquistado muito.
muito mais do que eu pedi, porque apesar de ter determinado que era aqui que eu seguiria minha carreira, eu não tinha uma. Eu sempre soube que queria ser gerente, mas eu não tinha essa obsessão de que, tipo, só ia ser feliz lá. Eu sabia que cada etapa, inconscientemente eu sabia, porque, como você disse, eu não tinha ainda o estudo necessário para ter um embasamento teórico, né, disso. Então, eu sabia que era importante aproveitar cada momento daquele, cada conquista. Então, quando supervisora, eu celebrei como agora eu sou a mulher. É. E aí vieram os desafios. Nessa época, quais eram as tuas inspirações, Patriciane? Tinha algo que você olhava assim e disse, caramba, eu me inspiro nisso, uma líder ou alguém em particular? Eu tive algumas pessoas que eu me inspiravam para algumas coisas. Ah, Então, foi segmentado a inspiração. Minha mãe, ela sempre trabalhou muito e sempre foi uma mulher muito elegante, tá? Então, eu tinha isso como inspiração, né, de sair para trabalhar. Aí, quando eu entrei no âmbito da, do convívio profissional com outras pessoas, eu comecei a olhar as pessoas, por exemplo, enquanto promotora, eu olhava o promotor da Nestlé, da Kraft, que eles andavam impecáveis. Eu dizia, por que que eu fico toda suja? E aí depois eu entendi que eu abastecia o flocão e eles não, é. tá? Já aí eu já perdia. Eu tive alguns líderes assim que. Ah, eu fui muito feliz, Alberto. Eu fui muito feliz. Eu encontrei líderes dentro do supermercado, Edenilda, Adejaí, Alex, é, Jair, Lima, todas essas pessoas foram na época do Bom Preço, Aham. tá? E dentro da São Brás, né, meu grande líder, que é o Valber, teve Fabiano, foi meu gerente, e tantos outros, que Rubens, que já foi agora meu pai, ele não foi meu líder, mas ele tinha uma liderança indireta. Ele passou a me ensinar a enxergar estrategicamente o ambiente, Boa. que eu não tinha essa visão estratégica, né? Eu, eu, eu focava ali muito na meta, na entrega, no mercado, mas eu não conseguia ter uma visão estratégica de ambiente. E ele me ensinou muito sobre isso, então a gente teve uma troca muito boa. E eu entendo que eu cresci muito depois de 4 anos trabalhando com ele. 4, 8 anos, não me recordo bem agora, mas nós passamos um bom tempo. Então, como gerente de produto, eu era de milho e ele de café. E a gente também tem uma troca muito boa. Então, foram algumas pessoas que contribuíram para esse meu crescimento. Que linda É, trajetória. tem uma pessoa também que é fundamental, que é o Teti, né? Que ele foi fundamental enquanto gestor do Bem Mais. Ele foi num momento que eu precisava aprender muito e eu sabia pouco. Aham. Eu sabia pouco. E ele teve toda a paciência de entender que ali era o meu processo evolutivo e ele contribuiu para esse meu crescimento na parte de negociação, na parte de você cuidar de um grande cliente, né? E ali eu aprendi demais. E da melhor forma, com muito respeito, com responsabilidade e com pressão na negociação, porque nada disso tira que as pessoas confundem hoje, né? Sim. Elas imaginam que o mundo perfeito, vou trabalhando com meta, não vai ser cobrado pela meta, e não existe isso. Então, tinha respeito, tinha o ensinamento, mas tinha a pressão pela negociação. E ali ele estava exercendo a função de comprador. Exato. Então, se eu vacilasse, eu ia perder. Eu não ia fechar um bom negócio. Exato. Nessa hora, na hora que o embate da negociação começava, era vença o melhor. Que vença o melhor. Que vença o melhor. Mas eu tô curioso. Muitos que nos assistem estão aspirando aí, nesse novo ano de 2025, se tornar um líder, seja um gerente ou supervisor. Na sua percepção, quanto líder, quando você sentiu que liderança tem que dar resultados? Quando eu tive assumir a primeira equipe aqui em João Pessoa, eu percebi o quão difícil é. Muitos desafios, muitos, assim, e eu não entendia por que não entregava resultado. Porque eu trabalho muito.
Eu não tenho dia, não tenho hora, e não vem o resultado. E as lojas estavam boas, mas eu não tinha um time. Opa. O time não estava contigo. Eu estava fazendo pelo time. Ah, E aí foi bem desafiador. Foi bem porque eu tinha sido promovida, então tinha pessoas experientes, além de muitos anos, e é muito difícil essa aceitação, principalmente muita gente imatura, pela maturidade mesmo, eu não julgo, a cultural, né? Nós não aprendemos a como lidar com um colega que é promovido, nós não aprendemos a lidar com isso, é como se a gente vivesse numa guerra e cada um que tem que pegar a primeira oportunidade a qualquer custo, e não é assim que funciona. Porém, naquele momento foi crucial para que eu apanhasse já de primeira e não tivesse ali floreando, né? É tipo assim, consegui, mas não vai ser fácil. E não foi. A primeira equipe eu já aprendi que liderar seria o maior desafio e que fazer com que as pessoas fizessem era o que ia me garantir um resultado sustentável. uhum. Se eu fosse tentar fazer sozinho, eu teria o resultado, mas eu teria um desgaste muito maior e eu não seria bem-sucedida como líder, porque líder é aquele que faz com que as pessoas façam. Excelente! Anota aí. Líder é aquele Que faz com que as pessoas façam. que faz com que as pessoas façam. Gostei dessa. Exatamente. Vou fazer um recorte, botar na minha próxima palestra uma foto e o Creta assim. Patriciane. Não, essa frase ela é muito forte, porque muitos assumem um cargo de liderança com a mentalidade de chefe, Sim. né? Com a mentalidade que não, as pessoas vão ali e eu fico aqui, não. E o papel dele é transformar aquelas pessoas, né? É inspirar aquelas pessoas, é provocar aquelas pessoas. E só vem, infelizmente, como no meu caso. Algumas pessoas têm a, a palavra sorte eu não gosto muito de usar, porém a que é melhor se enquadra agora, tá? Elas têm a sorte de poder ter estudado, de ter feito uma faculdade, de ter feito um curso de liderança com Alberto Marinho antes, né, de assumir um cargo como esse. E no meu caso, eu não consegui estudar antes, fazer uma faculdade antes. Então, eu primeiro me dediquei muito ao trabalho e depois eu fui estudar. Talvez tivesse facilitado um pouco mais, né? E aí, esse processo de você entender o seu papel na vida do colaborador que está ali junto com você no seu time, ele vai fazer a diferença. Ele vai mudar toda a tua forma de abordagem. E dentro desse tema, o que foi que eu aprendi? Eu fiz eu fui refletir um pouco ontem, pensando na nossa conversa, e eu disse, olha, primeiro, eu estou aqui hoje porque eu tive e tenho um time muito bom. Aham. Essas pessoas que passaram por mim, que permanecem ou que já saíram, elas contribuíram para que eu esteja aqui hoje. Excelente. É fundamental. Dedicação, empenho, engajamento, tá junto comigo, é só dizer assim, vamos, e eles iam, e eles vão. Então, isso muda tudo para mim, enquanto líder. Faz toda a diferença. Eu me Aham. sinto, inclusive, mais segura por tê-los comigo. Excelente. É uma unidade, É né? uma unidade. É comunhão, é esse sentimento de Exatamente. somos um, né? Todo bom gestor que se preza tem que ter um time. Tem que ter as pessoas que estão com você, né? E aí, quem vai estar com você? Quem está ao seu lado, né? Exatamente. E aí, quando a gente começa a responder essas perguntas, a gente começa a entender se a gente está no caminho certo ou não da liderança. Excelente. Esses ajustezinhos que eu fui aprendendo ao longo do tempo, assim, Eu fez imagino diferença. que ocupando esse cargo de líder, seja como supervisora, seja como gerente, seja como um diretor, liderar requer algumas habilidades que você tem que equilibrar razão e emoção, não é verdade? Vamos aqui refletir um pouco sobre isso, Patriciane. Acredito eu que foram boas e muitas contratações, Sim. e acredito eu que tivemos também várias demissões. Sim. É mais fácil contratar ou demitir? Tem que pesar, sim.
Boa reflexão. Eu acredito que, dependendo do contexto, as duas situações são difíceis. Uhum. Primeiro, um bom colaborador, hoje, com a maturidade que eu tenho, se ele vier, por qualquer motivo, a ser desligado, eu vou estar com uma consciência muito tranquila. Porque antes de chegar nesse estágio, tiveram várias conversas, vários feedbacks, várias orientações, várias sinalizações. Só que, como assim, Patriciane? Você está sendo contraditória. Como é que é um bom colaborador e ele está sendo desligado? Sim, pode acontecer. Porque não é só sobre a empresa, é sobre o colaborador. Aham. E por mais que ele seja um bom colaborador, talvez ele não esteja feliz na empresa. E ele, mesmo sendo bom, não consegue entregar o quanto ele pode, ou deveria, ou a função pede. Então acaba que nós sabemos que é um bom colaborador, nós fazemos um trabalho de busca, de tentar trazer esse colaborador para se conectar de novo com a empresa, com o setor, mas às vezes não é o momento do colaborador. E saber enxergar isso é E fundamental. enquanto empresa a gente precisa entender isso e precisa enxergar isso. Então hoje eu tenho muito mais tranquilidade em um desligamento. Isso não o torna mais fácil, Boa. mas me deixa mais tranquila e eu durmo em paz. Eu tenho ouvido muito de vários colegas que ocupam cargos de liderança, Patriciana, o quão desafiador está sendo liderar e comandar essa, entre aspas, nova geração, a turma dos 18 aos 30 anos. Não, 30 tá na minha idade ainda, né, Na Alberto? nossa idade, na nossa idade, na nossa idade. Isto você sente que é um desafio a mais essa nova, entre aspas, geração de 18 a 25 anos. Sim, E eu sim, sei que... é um desafio e eu não os culpo, Boa. também não, porque a gente precisa entender o contexto em que o jovem hoje de 18 anos ele está inserido. A influência que se tem da rede social, dos influencers, nada contra, porém, é difícil. Eu tenho um filho que quer ser youtuber, É. porque ele acredita que ele está ali brincando e ganhando dinheiro. Por que que eu vou querer estudar e seguir a carreira do meu pai ou da minha mãe? Eu começo a pensar que essa influência que tem toda fora de que se você vai colocar uma câmera, e olha que a gente sabe aqui o quão difícil é, né, Alberto? Exato. Né? Precisa de preparo, de técnica, eu sei o quanto você já investiu, investe na sua carreira para poder estar aqui tranquilamente falando comigo, de forma brilhante, inclusive, viu, Alberto? Obrigada. Obrigado. E aí você tem assim um contexto, um cenário que é difícil o jovem ele diferenciar o que de fato é real e o que é virtual, tá? Poxa vida, por que fulano foi fácil para fulano e para mim não foi, né? E aí esse conjunto, esse conflito de realidade entre o real e o virtual tem pesado bastante. Porém, cabe a nós identificar dentro desses jovens dos 18 anos que está iniciando a carreira, os que são mais, primeiro ponto, os que têm um sonho definido, Opa. os que têm um projeto definido, o que tem Um porquê de fazer, né? um propósito, Propósito. nem que seja uma conta, É. né? Tem que ter uma conta. Um ser humano que não tem uma conta, ele não sabe o que é a vida, né? Ele tem que ter uma despesa, uma conta, uma faculdade para pagar, ele tem que ter uma responsabilidade. Vai facilitar no teu dia a dia. Esse compromisso do eu quero isto por isto, né? Exatamente. Esse propósito. E além, eu vou trazer um outro ponto agora que é polêmico. Porém, eu vou trazer. Ah, Que é também os pais, né? Então, eu tenho 2 filhos. E o tempo inteiro eu luto
para não fazer tudo o que eu acho que eu deveria fazer no excesso. E tem pais que esse excesso deu certo e tem pais que o excesso deu errado. Assim como o inverso também é verdadeiro. Então, não existe uma fórmula mágica, não estou aqui criticando a, a educação, porque eu jamais poderia me colocar nesse lugar, porque eu tenho 2 filhos e não, você não tem garantia de nada, que vai sair Exato. exatamente do jeito que você quer ou acha que deveria ser. Porém, você tem sim um novo perfil de jovens que não quer sair da casa dos pais, que não quer buscar essa independência, que eles estão demorando um pouco mais a casar, demorando um pouco mais, estão testando inclusive o casamento antes, né? Então, tudo isso vai impactar também na segurança, Uhum. por exemplo, de entrar no trabalho e dizer, isso não é para mim. É. Eu tenho segurança em casa, eu tenho comida, eu tenho... Então, no meu caso, eu não tinha essa opção. Eu não tinha a opção de dizer assim, não, eu não vou trabalhar porque eu vou voltar para... Ok, eu não ia ficar na rua. Eu não ia deixar de ter um alimento. Mas não ia estar no melhor cenário, mais confortável. De dizer o seguinte, eu não vou trabalhar e vou só estudar. Eu não sei se você teve essa opção. De dizer, não, vou me Patriciane, dedicar aos meus estudos e quando eu terminar lá para os meus 25 anos, já a minha especialização, doutorado, mestrado, eu vou pensar se eu vou realmente encarar um trabalho. é. Eu também tenho 2 filhos e eu converso muito com a minha esposa sobre esses desafios, que é educar, né? Principalmente eh, essa nova geração, e eu concordo com você quando o desafio vem para os pais, e muitos pais, eles são um problema, entre aspas, né? E aí, se você for parar para analisar a natureza como um todo, tem um exemplo da águia. A águia conta que, eles contam que a águia, ela pega o filhote e ela joga do ninho. Ela joga. E por que que a águia faz? É o instinto dela, ela sabe que o filho dela é uma águia. E ela vai voar e ele não vai cair, vai se matar. E muitos pais precisam jogar os seus filhos fora do ninho. Depois que eu comecei a refletir sobre isso, por exemplo, é muito frequente lá em casa, eu, Edclésia, Luiz Alberto, que tem 4 anos, nós começarmos a falar para o Luiz para ele imaginar o futuro dele. Que ele vai casar, Exato. que ele vai ter filhos, que ele vai ter a casa dele, que ele vai ter a família dele. Aí uma vez eu conversava com um colega e ele disse, não, mas se você fazendo isso, você vai estar privando o seu filho de querer construir a história dele. Eu digo, cara, o meu filho, e aí você é psicóloga, está se formando, né? Em breve. Até 7 anos eu tenho ali que acertar no mindset do meu filho. Ele é uma Sim, folha em branco. sim, E se a equipe é o reflexo do líder, os filhos, entre aspas, são reflexos dos pais. sim. Então, a nossa geração que vem de baixo, e quando eu conheci um pouco mais a tua história, eu me vi muito na tua história, porque é uma história de que nós não podemos dar errado. Exatamente. Eu não tenho plano B, ora bolas. Eu não posso me dar o luxo de dizer, eu vou tentar. Tentar nada. Tem que dar certo. Eu tenho que dar certo. Eu não tenho como olhar para trás e dizer, não, eu vou para dar certo. Eu vou para fazer o que tem que ser feito e ponto final. É. Né? A realidade é essa. Criança reclama, adulto resolve. Exatamente. Né? E nós fomos forjados e amadurecemos muito rápido, né, Sim, Patriciane? muito rápido. Muito rápido porque eu tinha que, por exemplo, acabou o gás. Acabou o gás, eu tinha que resolver. Minha mãe estava trabalhando, então eu colocava o gás na carroça de mão e ia na venda perguntar se podia vender o gás emprestado, né? Sem pagar, fiado. Emprestado não, fiado. E fiz muito isso, várias vezes. Né? Então, assim, não tinha opção. É. Não existe essa. Não, não vai, vai, vai. Vai que se embora. Então, isso acaba que você vai colocando em tudo na sua vida. Se você prestar atenção, quando você pega um modelo como o nosso, tudo que você vai fazer é com essa intensidade É. de que vai dar certo. Então, quem trabalha comigo sabe, as meninas, os meninos que trabalham comigo, assim, vai dar certo. E sempre dá. Alguém deve olhar para essa pessoa e vai, eu vou falar porque eu sou e eu posso. E neguinha para se achar. Não dá certo o quê? E dá. E dá certo porque, como eu falei, eu acredito muito no pensamento positivo.
Eu acredito muito na energia que a gente transmite, que a gente tá ali colocando em tudo que tá à nossa volta. E tem hora que eu digo assim, eu tô dizendo que vai dar certo, mas esse negócio, eu não acho que vai dar certo. Nossa, tá caminhando para... Calma, deixa eu pensar aqui as possibilidades que tem para dar certo e para dar errado. E aí, se tem 1% de chance de dar certo, eu vou me agarrar com 1% de chance e vou fazer com que esse 1% se transforme em 99% e vou sair costurando Mas até dar esse certo. mas esse é o papel do líder. O papel do líder é de fato esse. Tem uma história que eu estava lendo um livro recentemente que dizia assim: olha que interessante. Um exército de um pequeno vilarejo de 300 homens foi lutar, guerrear contra um exército de 3.000 homens. Aí o general desse exército reuniu a sua pequena tropa para motivá-los a vencer o exército de 3.000 homens. Aí ele pegou uma moeda patriciana e disse: senhores, na minha mão eu tenho uma moeda da sorte. E ela vai revelar se nós venceremos ou perderemos a batalha. Ao jogar essa moeda, se ela der a cara, nós venceremos. Mas se ela der coroa, nós perderemos. Aí ele pega a moeda, joga, põe na mão dele. Quando ele abre, cara, todos ficaram eufóricos e marcharam até a batalha. Chegando lá, guerrearam e venceram. Aquele pequeno exército venceu o exército de 3.000 homens. No retorno para casa, o capitão chegou para o general e falou: chefe, que bom que tu és um homem sábio e que tu tens no teu bolso a moeda da sorte, que nos revelou que venceríamos esta batalha. Quando o general pegou a moeda, mostrou para o capitão e disse: que moeda da sorte? Dos dois lados da moeda estava estampado a cara. Aonde eu quero chegar contando essa história, Patriciane? Nós líderes temos que saber a dose certa para motivar a nossa equipe. Sim. Ele sabia que era uma batalha improvável, 300 contra 3.000, que era uma batalha difícil. Mas naquele momento, ele, quanto líder, ele disse: vamos que dá certo. Vamos que vamos, precisamos e devemos vencer. Né? Então, E aí ele converteu exato. o 1%, os 10% em 99, Em 99. Então, eu acredito muito, Alberto, em tudo que eu vou fazer, eu tenho muito essa... É coisa besta, coisa pequena, que para muita gente parece... Eu acordei, o Natal é agora e eu não tinha preparado nada. Agora. Eu disse, meu Deus, e todo mundo sabe a loucura que é Natal com Papai Noel, para quem vai encomendar ceia, para quem vai contratar bolo. Não tenta fazer isso no dia... 23 de 24. Eu fiz tudo isso dia... Você é corajosa. Nossa, eu ali negociando com o Papai Noel. Eu negociando com a moça do bolo. E corre, vai na loja, compra a roupa que tem que estar... Então, deu tudo certo. No final dá certo. Porque, antes de tudo, tinha a vontade que desse certo. Tinha um desejo que desse certo e tinha atitude. Então, precisa ter essas três coisas para poder fazer dar certo. É o início de tudo. E, às vezes, a gente fica só na vontade. Se eu tivesse lembrado antes, eu tivesse pensado antes. Não, você pensou agora e você ainda tem um dia. Em um dia, tudo pode mudar na sua vida. Em um dia, a sua vida pode se transformar. E nós vemos isso aí o tempo inteiro. É só olhar para o lado. Pessoas que mudaram de vida de um dia para o outro. Isso é poderosíssimo. Isso é muito forte. Sim. Isso é muito forte. E olha que interessante, Patriciane. Em um dia tudo pode mudar. E fato é, nós só temos um dia. Exatamente. É o hoje. O ser humano é pretensioso ao ponto de querer olhar para um futuro e planejar. Eu adoro planejamento, mas calma, é o hoje. Eu tenho que planejar vivendo hoje. E pegando esse gancho de planejar vivendo hoje, eu quero trazer um fato que para muitos já se tornou esquecido, para outros foram de grandes aprendizados, que foi a pandemia, que foi ontem, né? A pandemia foi ontem. Abril de 2020, tudo parado. Patriciane, gerente da Sombrais, como você reagiu? Aquele impacto de dizer: e agora? O que é que vai acontecer do mundo? Tendo uma equipe, tendo uma empresa para tocar, tendo um número para trazer. Eu tô curioso para saber. Então, ali foi
desafiador também, né? Porque eu estava ali no processo, eu já tinha assumido a função, mas estava no processo da promoção para gerente comercial. E todo mundo teve que montar um plano de emergência, né? Toda empresa, acredito eu, teve que sentar ali e revisar todo o processo, porque nós não sabíamos nem que se iríamos estar vivos. Então, como é que você planeja algo que está em risco a vida? Esse é o primeiro ponto. Então, passamos a viver um dia de cada vez. E ali nós criamos um comitê, é, óbvio que liderado pela nossa empresa. Criamos um comitê de crise, de emergência e nos reuníamos para tomar as decisões, todas as próximas decisões. E isso foi crucial para poder compartilhar da responsabilidade, compartilhar das decisões, buscar assertividade, buscar até que os nossos colegas, pares e colaboradores estivessem mais seguros também sobre os próximos passos do que a empresa estava passando ali. Óbvio que teve que ter, né, o corte, não tinha como, a gente teve que fazer alguns ajustes e foi bem difícil esse processo, porque ali tinha pessoas que estavam em funções que não tinha mais como existir. Não era uma opção, não existia uma segunda opção, porque não tinha mais aquela função não tinha mais demanda no mercado, tá? Então foi algumas coisas assim que um momento que nos ensinou muito e nos fez pensar só no hoje, No agora, né? No no momento que eu tenho. agora. No que eu consigo controlar, né, Patricia? E hoje olhando assim, nós fazemos parte da história, né? Amanhã estaremos nos livros. Infelizmente, ao longo da pandemia, nós perdemos, nós, como eu digo, todos nós, Exato. independente da empresa, nós perdemos pessoas. Mas hoje estamos aqui para contar a história e dizer que sobrevivemos, vencemos e que a gente possa não passar mais por isso, né? Não passar por este novo, que não foi fácil. Para algumas pessoas, inclusive, muito mais difícil do que para mim, do que para você. Teve pessoas que perderam vários parentes da família e foi bem difícil, assim. Teve pessoas que ficaram dias na UTI. O meu esposo, ele estava dentro da UTI, ele é médico, então ele ficou bem, assim, imagina, ele tinha acabado de se formar e entrou Numa situação de guerra numa como essa, situação de né? guerra e ele estava lá e então eu vi para ele o quão difícil foi também ter que conviver para você que, imagine, você estudou para salvar vidas. E ali você, quando começa a trabalhar, você começa já perdendo muitas vidas porque não dava, era muita gente. Então ele ficou bem abalado também. E estávamos os dois, né? Ele no hospital e eu no mercado, porque o mercado não pode parar. A gente precisava abastecer o varejo para que as pessoas pudessem continuar ali tendo a comida na mesa. Então foi bem desafiador. Foi bem. Mas eu sou grata a Deus por ter passado por tudo isso e estar aqui hoje contando. Uma evolução também, né? Me lembro de uma das cenas que nós vivemos lá na São Brás, de várias. Nossa, Foi a primeira live. não, Alberto, aí. Olha, eu vou te dizer, gente, vocês não têm ideia. Eu fiquei mal, eu passei mal. Porque às vezes as pessoas nos veem assim e acham que é tudo fácil, né? Né? Vai gravar, pode gravar. Gente, vocês não têm ideia do quão difícil foi a primeira live. Porque nós precisávamos conversar com o time. Não tinha como ser presencial. A nossa venda sempre foi no contato físico, ali presencial, no cliente. E a gente teve que virar essa chave, uma cultura de anos, e ensinar o nosso time a vender pelo WhatsApp. E aí, sabiamente, né, a nossa empresa decide contratar quem sabe fazer, né? Então chamamos Alberto Marinho para nos apoiar nesse desafio. E foi a sorte também, viu? Porque ali eu realmente foi um momento de muita superação, que foi falar diante de uma câmera com um cara que já está lá dando aula e eu
Deus vem aqui e me ajuda. Então, quando acabou a live, eu passei mal, literalmente. Mas, por outro lado, foi bacana ver o meu time interno, eles, tipo, torcendo, vibrando. Porque eu disse para eles que era um desafio. Não esquece de conversar com o teu time e de mostrar que você também tem fragilidades. Que você tem ponto. Vai ter alguém no time que não vai saber usar isso, que vai usar contra você. Não tem problema. A gente também foi aculturada a focar no menor percentual. Você tem um time 90% bom, aí 10% tá dando problema. Tu fica aqui focando nos 10% e esquece de uma tratativa para os 90%. Então, eu conversei com o meu time e quando eu retornei, nossa, você foi muito bem, estava tudo ótimo. E me deu um renovo, assim. E aí, então, todos esses desafios com as câmeras, com as lives, né? Então, nós fizemos uma live de lançamento, foi de São João, aí depois Foram várias, Aí depois teve a de lançamento dos cafés especiais. Você inventou de colocar um casal, piano, não foi? Piano, eu quero um piano. Uma noite de gala. Uma noite de gala. Roberto. Nossa. Corajosa é ela, viu? Onde é que você vai conseguir um piano? Eu não sei. Nós conseguimos em Natal um piano ao custo que a gente poderia, né? E aí, mas foi quando hoje ainda é um momento que eu realmente me envaideço, assim, porque foi uma superação de um conjunto. Foi de falar, só eu estava ali como principal, né, conduzindo toda a live. Protagonista, né? Exatamente, e olha que responsabilidade. Então eu me produzi toda para me empoderar. É importante, né, que a gente esteja bem, olhe no espelho e se sinta bem confortável. Isso já é 50%, já ajuda. E toda a organização de tudo que estava ali. Tudo, cada coisa, o piso, a luz, então foi meio que um fechamento de um processo evolutivo, né, de um medo, de vencer o medo, de vencer uma insegurança, né, que todos temos. E qual é o problema nisso? É Nenhum. verdade. O que não pode é esse medo, essa insegurança me paralisar. Então, eu tenho medo, eu tenho insegurança. E o que é que você pode fazer para minimizar isso e isso não te pare? Primeiro, se cerque de pessoas boas, né? Então, você tem que trazer para o seu lado pessoas que sabem mais do que você. Segundo, se prepare. Estude. Estude que você estudando vai te trazer também um pouco mais de segurança. Então, vai juntando essas coisas. E depois o frio na barriga faz parte. Ele ajuda, ele é bom, e é necessário e faz evoluir. É necessário. E quando foi que você entendeu que deveria fazer psicologia? Que história foi essa? Vou agora fazer psicologia. Então, eu até te disse isso, né? A psicologia me escolheu, tá? E por que eu digo? Porque eu nunca pensei. Não foi uma coisa de antes. Porém, minha irmã, tentando resumir, né? Minha irmã começou, sempre foi a função dela, minha irmã mais nova, e ela começou a falar da psicologia e tal. Então, acaba que você olha. Olhei, tá, eu vou olhar a grade, porque ela quer fazer e tal, tudo bem. E a partir daí, eu lido com muita gente. Eu lido com muita gente e com cada cabecinha é um mundo, tanto o cliente quanto a equipe. E ali o tempo inteiro eu estou fazendo um pouco de psicologia. Quando eu escuto, quando eu oriento, quando eu tenho empatia, quando eu tento usar uma técnica, não apenas ouvir por ouvir, mas quando eu tento dar um norte para aquela pessoa que está precisando ali de uma orientação, muitas vezes de cunho emocional, de cunho pessoal. E aí, dentro disso, eu fiz especialização em psicologia positiva e desenvolvimento humano. E foi a melhor coisa que eu fiz na vida, nos últimos anos. Pensa a junção. Eu sempre fui muito resultado, muito. E acostumada a entregar vários resultados. Eu gosto de pensar
que o que me trouxe até aqui foram vários projetos bem-sucedidos. Um profissional, ele recebe vários projetos ao longo da sua carreira. Muitas vezes o profissional ele não consegue ler que aquilo é um projeto, mas ele recebe. E eu gosto de pensar que quando eu vou ali medir, que eu gosto de medir tudo, eu tenho 90% de assertividade dentro dos projetos. E eu fico feliz com isso, não tem como, né? Porém, eu sempre fui muita emoção. Eu sempre, apesar de ser razão... Pensa nesse tripé. Aham. Eu sempre tive um pouco disso, de tudo. E eu acho que a grande sacada foi conseguir equilibrar, mesmo que de forma inconsciente. Porque nem tudo que nós fazemos é na sua plenitude de consciência. Você vai fazendo e quando olha que você consegue ter uma visão como hoje, né, um pouco mais limpa sobre as coisas que acontecem à minha volta, na minha vida, eu, eu olho para esse tripé e eu vejo sim que eu sempre fui resultado. Muita emoção, muito emotiva. Nem a pessoa nem imagina, né? Totalmente sensível, chorona, né? Verão que eu tô aqui o tempo inteiro assim, ó, porque mas muito firme, tá? Então, eu consegui o equilíbrio disso, foi muito importante para estar aqui hoje. E aí, dentro desse conjunto todo, a psicologia, acho que ela fecha muito bem, porque eu fui mãe, já muda a vida de uma mulher por completo. Eu casei, eu fiz uma especialização que mexeu comigo, porque a turma aqui, um beijo pro pessoal da minha turma de psicologia positiva, são fantásticos, assim, uma turma incrível, com professores incríveis, que trabalhou ali internamente muita coisa que precisava ser tratada, porque ao longo do caminho a gente vai guardando algumas marcas, algumas feridas, algumas dores, e uma hora isso vem à tona, né? Se você não olha para dentro, você não consegue fingir nem criar um personagem por muito tempo. Isso vem à tona, isso vai um momento. Então, tratar todas essas dores, tratar todas as feridas, tratar as inseguranças, eh, dentro da psicologia positiva, eu consegui, dentro do curso, fazer isso. Olha que fantástico. E a turma era muito respeitosa, muito. Então, foi muito fantástico. Então, eu disse: caramba, é aqui. É a psicologia. Vou fazer psicologia. Eu já estou fazendo, né? E algumas pessoas começaram a dizer assim: nossa, por que você não faz psicologia? Porque você já tem, já faz aqui, já olha, já cuida. Aí saiu juntando tudo isso e eu tô aí, entrando agora no 7º período de psicologia. E também tenho aqui minhas colegas que me apoiam durante a graduação, porque não é fácil trabalhar, Conciliar agenda, conciliar viagem. mãe e tudo. Ser esposa, cuidar da saúde, malhar, ter um momento de lazer, estar ali no seu momento, porque, pensa, a gente tem um tripé que precisa estar bem alinhado, né? Que é o espiritual, o profissional e o pessoal. Se a gente consegue alinhar esse tripé, é 80% da vida da gente resolvida. Mas é tão difícil, Alberto, uma coisa que aparentemente é tão simples, que acaba que um desses, quando desanda, ele sai impactando em todos os outros, né? Então, o que eu busco diariamente não é uma vida perfeita, porque quem busca isso está fadado ao sofrimento, à angústia, mas é viver cada dia como um presente, que aquele dia vai ser melhor se eu quiser que ele seja melhor. Então eu curto, eu sou, eu comemoro tudo, você não tem ideia. Eu comemoro tudo mesmo. Eu comemoro até uma roupa que eu consegui comprar porque o número é menor e ficou muito boa e o custo foi muito bom. Eu comemoro um parabéns, eu comemoro, por exemplo, ao terminar aqui, se Alberto dizer que foi tudo certo, que foi massa, que eu já vou celebrar porque. Então, eu gosto de celebrar. Eu celebro o tempo inteiro. Eu só não vivo nessa celebração, Aham, porque aí você esquece da realidade. Entende que tudo na vida é equilíbrio. isso. Então eu tenho que celebrar, mas eu tenho que voltar para a realidade, porque daqui a uma hora eu tenho outras coisas para fazer que eu preciso celebrar também. E aí eu vivo
meio que nessa pegada, assim, de vivendo cada momento, cada instante, cada coisa como se fosse única. Maravilha. Excelente. Que aula, viu? Que aula. Que aula. Que aula. Gostando pra caramba. A conversa é boa, o tempo passa e a gente nem percebe. É, Eu queria que você trouxesse pra gente as visões, os próximos desafios. Eu sei que a indústria São Brás está expandindo com a nova unidade na Bahia. isso. Quais são os desafios para 2025? O que é que a gente pode esperar dessa grande marca de um modo geral? Ah, São Brás é... Pensa que alegria é trabalhar numa empresa como a São Brás. Eu quero declarar, né, uma declaração aqui, o quanto eu sou feliz de poder trabalhar numa empresa tão correta, tão séria, sabe? Que tem um olhar diferente para o colaborador, que se preocupa genuinamente com a conjuntura geral. Isso tá dentro do meu propósito e eu fico feliz de poder contribuir com essa empresa eu quero ser melhor para continuar aqui, para acompanhar o crescimento da empresa. Então eu busco aprender mais para poder estar ainda juntos, vamos dizer assim, dentro desse processo evolutivo, porque não é fácil. A São Brás, ela é um foguete. E para você acompanhar, você tem que estar ali buscando conhecimento, se aprimorando, se reinventando, né? E isso tudo puxado pela nossa liderança. Então, você tem aí seu Leonel, o Valber, que são visionários, assim, eles estão anos-luz do que a gente pode pensar, assim, para o mercado. E não podia ser diferente de estar abrindo uma nova fábrica, uma nova unidade. Só que não é uma nova fábrica, né? É uma outra São Brás. É a fábrica. É a fábrica. Já nasce grande, já nasce gigante. E vem os desafios, sim, né? Nós vamos para a Bahia, nós montamos já todo o time, nós temos já toda a estrutura e a gente já está contando também aí com esse carinho do baiano, né? Óbvio que não vai ficar só na Bahia, eu tive recente em Minas e nós vamos expandir. Porém, a gente conta também que tem o empenho dos colaboradores, do time, da equipe, o engajamento que é fundamental, é decisivo na hora de fechar o negócio, pessoas que acreditam e estão no mesmo propósito. Então, a gente tem trabalhado eh, nessa parte aí de desenvolver o colaborador, de que ele tenha o mesmo sentimento que eu tenho pela empresa. Então, é muito mais fácil que eu consiga avançar, sabe, Alberto? Excelente. Então você tem equipe, mercado e mídia, que é o para a gente poder continuar avançando e crescendo. Maravilha. Para fechar a nossa participação, nosso episódio, uma pergunta que eu costumo fazer para praticamente todos que eu já entrevistei aqui. Imagine que nós temos aqui uma máquina do tempo e voltássemos a 23 anos atrás e você encontrasse aquela sua versão mais jovem, aquela Patriciane no início de carreira. Qual mensagem você passaria para ela? Valeu a pena. Show. Tudo. Ó, Os olhos transbordam o coração. É isso. é isso. Valeu a pena. Está valendo a pena. Exatamente. Eu não mudaria. Óbvio que alguns erros, se a gente pudesse evitar, nós todos evitaríamos. Porém, o que não tem remédio, remediado está. Remediado está. Então, o que eu busco é continuar aprendendo, evoluindo, reforçando a minha fé, buscando ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor,
E também cuidando mais de mim, assim, tendo um pouquinho mais de autocuidado, sabe, Alberto? Às vezes a gente foca muito em dar muita satisfação de que eu tenho que ser perfeito. Não preciso ser perfeito. Eu só preciso ser um pouquinho melhor do que ontem. E ter a certeza que eu não estou fazendo mal para ninguém, que eu não estou contribuindo negativamente para a vida de ninguém. Isso já vai me fazer um ser humano melhor. Se a gente deixar as pessoas em paz, que está à nossa volta, já é como é que eu posso dizer? Um ganho, já é uma. Você já pode dormir tranquilo. É tão simples, sabe? Às vezes a gente dificulta algumas coisas que não deveria. E isso, eu estou hoje com 39 anos. E aprendi que a gente não precisa de tanto assim, não, sabe? Para ser feliz. A gente às vezes exige muita coisa para poder estar em paz. E se a gente aprender a viver um dia de cada vez, óbvio, eu sou sonhadora, eu penso em o melhor para minha família, eu penso. E o melhor para minha família não necessariamente é coisa material. É de paz mesmo, é de amor, é de um ambiente saudável. E eu tenho visto que isso cada vez mais é mais importante. Para que a gente possa passar por essa vida e dizer assim: eu vivi. Então, sim, eu fui atrás de meta, eu foquei no trabalho. Então, hoje, aos 39 anos, eu posso estar dizendo isso. Talvez quem esteja começando não se possa dar, não tenha condições de se dar esse direito. E está tudo bem. É o tempo. É o tempo, é verdade. É o tempo e a gente precisa aprender a respeitar o tempo das coisas. Então, a minha fala hoje, de que eu me dou o direito de viver um pouco mais, de apreciar um pouco mais os meus dias, são depois de 20, quase 25 anos de trabalho. É. Para que isso não soe para. Ai, tá vendo então? Eu estou nos meus 18, vou me acomodar agora, vou descansar, porque. Não, eu penso que você tem que ralar mesmo no início, tem que se dedicar, porque até hoje eu ralo, você rala, todo mundo trabalha. Mas só que você faz isso com menos tensão e curtindo mais, né? Aí você já vem para cá, por exemplo, eu tenho certeza que aqui para você já você tira de letra. E isso vem através da experiência. Então, acho que a experiência, a idade, eu acredito. Quem acha, não acha nada. É. Eu acredito que a experiência, a idade, a visão de mundo, o amadurecimento, faz com que eu veja a vida hoje de uma forma mais bonita, né? Então, eu busco sempre a presença de Deus na minha vida. Eu sou a prova viva de todas as bênçãos que você imaginar, de saúde, a estar aqui hoje, de meus filhos. Meus filhos são bênçãos, meu Deus, é tudo para mim, é tudo que eu tenho, minha família, meu marido. Então, quando você pega o que Deus fez por mim, e faz por tanta gente, por você, porque a sua história também é fantástica, né? Tá lá sua esposa firme e forte, eu sou fã. E você vê que é muito sobre o que você busca. Se a gente parar de sofrer com coisas que não vão mudar a nossa vida, a vida fica melhor, Fica mais leve. fica mais leve. Às vezes a gente sofre tanto com coisa que não altera em nada. Para, tá sofrendo? Para e pensa. Se isso que eu tô querendo muito vai mudar o que efetivamente, realmente na minha vida? Eu digo isso muito ao meu filho que tem 9 anos. Lembra que você controla a sua mente. E se você aprender desde pequeno que você controla a sua mente, você vai ter menos pensamentos intrusos, menos pensamentos negativos, menos comportamentos que desagradam, menos, tudo vai ser mais coordenado. Ah, isso aqui eu vou sofrer? Não, não. Não tem necessidade, porque não vai mudar. E eu tenho aprendido isso nos últimos anos. Aham. Eu não era assim. Eu sofria muito por tudo. É. Eu achava até bonito. Eu achava que era até legal, e não é.
né? Então, isso é a maturidade. E que bom, né? Que eu estou amadurecendo. Que bom. E é um conjunto de coisas, de pessoas que contribuíram para que eu estivesse aqui hoje. Então, não esquece que sozinho não funciona. Não vai. É muito melhor ter gente boa do teu lado, contribuindo na tua jornada. Vai facilitar muito. Mas é importante querer ouvir, querer aprender. E se encontrar no caminho alguém que queira te dar a mão, te orientar, te ensinar, valorize essa pessoa, deixa ela por perto e tenha muita gratidão. Porque pessoas gratas. Olha, eu vou dizer, quando eu encontro uma pessoa grata, eu não largo a mão. Porque pessoas gratas, elas são pessoas nobres. São pessoas que reconhecem que o outro fez por ela e que não tem obrigação nenhuma de fazer. É. A partir daí, essa pessoa tem uma visão de mundo totalmente diferente. Já começa sendo uma pessoa positiva, que são as pessoas que você deve ter por perto. E se puder ajudar alguém, ajude. Se puder orientar, oriente. E se a pessoa não ouvir, tá tudo bem. Você fez a sua parte. Então, para fechar, Alberto, eu acho que a última grande decisão que eu tomei e aprendi foi que nem razão demais, nem emoção demais. Eu vou buscar todos os dias agora ser um líder justo. O caminho do meio, né? O O equilíbrio. equilíbrio. Então, define a regra, combinamos a regra e vamos seguir dentro da linha dela. É. E essa visão, este sentimento, é o que norteia as maiores lideranças que por aqui passaram. Ele, na Bíblia tem nem muito para a direita, nem muito para a esquerda, o caminho do meio. O hindu, ele fala também o caminho do meio, não evitar as extremidades. Então, perceba que, de fato, é o essencial, é o básico. Exatamente. Né? Controlar os excessos, controlar a gula, controlar a vaidade, tudo que é excesso, água demais mata a planta, né? Mas, Patriciana, eu tô impactado com a entrega. Eu Olha. digo a você que estamos fechando 2024, esse é o último episódio do ano, e eu vou dizer, cada episódio entregou uma mensagem muito forte, e esse episódio ele vem para fechar realmente com chave de ouro tudo aquilo que nós desejamos quando decidimos trazer uma visão de valor. E você não passou apenas uma visão, você conseguiu nos emocionar. Obrigado por partilhar a sua história. Obrigado por ter aceitado o meu convite. Eu te desejo ainda mais histórias de sucesso, ainda mais visões de valor para você. Obrigada, eu que agradeço. Deus te abençoe. A nós. Tem que dar uma respirada, tá vendo? Até baguncei a câmera aqui. Você que participou do nosso Visão de Valor, curta, comente, compartilhe, assista esse episódio inúmeras outras vezes, mas acima de tudo, continue nos acompanhando. Curta nosso episódio, siga o nosso canal e eu vejo você no próximo Visão de Valor.